Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 5 de raciocínio lógico. E nessa aula 5 de raciocínio lógico, a gente vai ver os conceitos de conjunções, disjunções e disjunções exclusivas, né? O que é isso? A partir de proposições simples, a gente vai ver os conceitos de conjunção. O que é uma conjunção entre duas proposições simples, duas ou mais proposições simples, na verdade. O que é uma disjunção entre duas ou mais proposições simples. E o que é uma disjunção exclusiva entre duas ou mais proposições simples. Isso tudo vai gerar proposições compostas, obviamente, tá? Então, tabela verdade da conjunção. Uma conjunção, pessoal, duas ou mais proposições simples dão uma ideia de conjunção quando as ideias elas são adicionadas. Então, quando eu vou adicionando informações a respeito daquela frase, criando uma frase, aumentando uma frase e dando uma ideia de adição de pensamento, tá? Ao contrário da conjunção, que você dá alternativas de pensamento. Então, a conjunção, você adiciona pensamentos. A disjunção, você dá alternativas de pensamento, ok? A ideia lógica e ligada à informática é essa, tá? Então, a conjunção. São exemplos de conjunções. A liberdade é fundamental, mas o homem precisa de limite. Você observa aqui que, embora eu diga que a liberdade é fundamental, eu estou dizendo também que o homem precisa de limites. Eu estou criando uma outra informação. Eu estou dando adições, eu estou adicionando mais uma informação a essa frase, ok? Outro exemplo de conjunção. Tanto é falso que Lucas é americano, como é falso que Ricardo é alemão. Então, é falso que Lucas é americano. Também é falso que Lucas é alemão. É uma ideia de adição, tudo bem? Terceiro exemplo. A vida é certa e a morte é certa. Essa terceira proposição também é um exemplo de conjunção, tá? Eu estou dizendo que tanto a vida como a morte são certas. Quarto tipo de proposição. João não é dentista, João é professor. Então eu estou dizendo que ele não é dentista e estou informando que ele é professor. Então, essa proposição composta é também um exemplo de proposição de conjunção entre duas proposições simples, ok? Agora, vamos pegar essas quatro frases e vamos quebrá-las, tá? Então, ó, primeira frase, proposição P, a liberdade é fundamental. Proposição Q, o homem precisa de limite. P e Q, o símbolo da conjunção entre duas proposições simples, duas ou mais proposições simples, é um V virado para baixo, tá? Então, P conjunção Q, eu leio assim: a liberdade é fundamental, mas o homem precisa de limite. Segundo exemplo, é falso que Lucas é americano. Q, é falso que Ricardo é alemão. P, conjunção Q, P, V para baixo, V virado para baixo, Q. Tanto é falso que Lucas é americano, como é falso que Ricardo é alemão. Terceiro exemplo. A vida é certa, proposição P. Proposição Q, a morte é certa. P, conjunção Q, P, V virado para baixo, Q, a vida é certa e a morte é certa. Quarto e último exemplo, pessoal. João não é dentista, proposição P. Proposição Q, João é professor. P, conjunção Q, João não é dentista, ele é professor. Bem? Então, são quatro exemplos de proposições simples que se tornaram uma proposição composta, uma conjunção entre duas proposições. Tá bom? Seguimos aqui, né? Agora, a gente tem, além da conjunção, a gente tem a disjunção, tá? E a gente também tem como objetivo para a próxima aula criar uma tabela verdade da disjunção. Então, vamos dizer o que é uma disjunção. A gente já sabe que é uma conjunção, agora a gente vai aprender o que é uma disjunção. Considere as proposições compostas que expressam a ideia de disjunção. A maior parte dos alunos da primeira série fez uma boa prova ou estudou de maneira inadequada. Ora, eu estou dando uma ideia na primeira posição, né, que a maior parte dos alunos da primeira série fez uma boa prova. Agora, se eles não fizeram uma boa prova,
eu estou dando uma outra alternativa, é que eles estudaram de maneira inadequada. Isso é uma disjunção. Uma disjunção é quando alguma coisa que eu expresso na primeira proposição aparece na segunda proposição como uma alternativa. Então, há duas alternativas aí. Ou você fez uma boa prova, você é aluno da primeira série, ou você estudou de maneira inadequada. Então, essa é a ideia da disjunção. Né? Enquanto a conjunção junta as duas proposições numa ideia só, complementa a informação aí, a disjunção ela me dá uma ideia de que ou aquela primeira proposição aconteceu ou a segunda proposição aconteceu. Vamos mais um exemplo, tá? José é um dos que merece ser aprovados em matemática. Ou André não sabe raciocínio lógico. Uma coisa acontece ou a outra acontece. Podem acontecer ambas, a gente vai ver mais adiante. Mas a ideia é de disjunção. Tá? Ou o José merece ser aprovado em matemática, ou o André não sabe raciocínio lógico. Vamos escrever essas proposições aqui. Ó. Proposição P. A maior parte dos alunos da primeira série fez uma boa prova. Proposição Q. A maior parte dos alunos estudou de maneira inadequada. Toda vez que eu quiser escrever uma disjunção entre duas ou mais proposições simples, eu uso um V para cima, tá certo? Então, a maior parte dos alunos da primeira série fez uma boa prova ou estudou de maneira inadequada. Letra P. José é um dos alunos que merecem ser aprovados em matemática. Proposição Q. André não sabe raciocínio lógico. Disjunção de P e Q. José é um dos alunos que merecem ser aprovados em matemática ou André não sabe raciocínio lógico. Bem, então, esse símbolo, o Vzinho para baixo é uma conjunção e o Vzinho para cima é uma disjunção, certo? Bom, além da conjunção e da disjunção, eu tenho a disjunção exclusiva. O que é a disjunção exclusiva? Considere as proposições compostas que expressam a ideia de disjunção. No filme que assistimos no cinema ontem, o mordomo era culpado ou a governanta é culpada. Observe que aqui uma dessas duas possibilidades vai acontecer. Então, ou o mordomo era culpado ou a governanta era culpada. Na disjunção, as duas podem acontecer, tá? Então, aqui, ó, ou a maior parte dos alunos da primeira série não fez uma boa prova, pode ser verdade isso, e pode ser verdade também que a maioria dos alunos estudou de maneira inadequada. As duas podem ser verdade, né? Mas uma ou outra, no mínimo, uma ou outra é verdade. Tá? Mas as duas podem ser verdade. Aqui não, aqui somente uma é verdadeira. Ou o mordomo era culpado, ou a governanta era culpada. Isso é uma disjunção exclusiva. Tá? Ou um ou outro acontece. Não os dois podem acontecer. Tá? Já na disjunção, um ou outro acontece, mas os dois podem acontecer. Ok? Essa é a diferença da disjunção para a disjunção exclusiva. Pedro é carioca ou é paulistano. Ou Pedro é carioca ou ele é paulistano. Ele não pode ser carioca e paulistano. Ou você nasceu no Rio ou você nasceu em São Paulo. Então vamos escrever isso em proposições simples. No filme que assistimos no cinema ontem, o mordomo era o culpado. No filme que assistimos ontem, a governanta era a culpada. Disjunção P, disjunção exclusiva de quê? No filme que assistimos no cinema ontem, o mordomo era culpado ou a governanta era culpada. Um dos dois é verdadeiro, não ambos, ok? Segundo exemplo, Pedro é carioca, Pedro é paulistano. P, disjunção exclusiva de quê? Pedro é carioca ou paulistano. Ou Pedro é carioca ou Pedro é paulistano. Não pode ser os dois juntos, ok, pessoal? Então nós terminamos aqui a nossa aula. Espero qualquer dúvida, você entre em contato com o professor.